Olá pessoal, hoje continuamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto, nas quais exporemos quem são e quais são as propostas para o município dos homens e mulheres que querem ocupar o mais alto cargo do executivo da cidade. Né? E assim, nós esperamos fazer vocês decidir qual é a melhor opção para Ribeirão no dia 15 de novembro, o dia que ocorrerá o primeiro turno das eleições. Só um adendo aqui, essa está sendo nossa última entrevista gravada por nós, e infelizmente não obtivemos retorno dos candidatos Sueli Vilela e Fernando Chiarelli para dar entrevista para a gente. Então, eles vão ficar de fora, pois não aceitaram nosso convite, infelizmente. Né? Então, vou explicar agora para o candidato como é que vai acontecer aqui a entrevista, né? Nesse encontro, sempre haverão 5 entrevistadores, os quais farão uma pergunta cada para o entrevistado, que terá 5 minutos por resposta. Além disso, no final, será dado mais 3 minutos ao candidato para fazer as considerações finais, mandando um recado aos munícipes. Hoje aqui, em mais um encontro, temos a honra de receber Mauro da Silva Inácio, membro do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, cujo número é o 50, que concorre pela chapa Ribeirão para a maioria. Boa noite, senhor candidato. É uma honra recebê-lo aqui conosco, em nome sempre da pluralidade de ideias e da democracia. Eu vou me estender um pouco e já vou começar com a primeira pergunta da nossa entrevista. Eu acho que é uma pergunta simples, deveras simples assim, mas eu acho essencial, ao meu ver. Bom, senhor candidato, eu queria saber quem é Mauro Inácio e por que o senhor está concorrendo à Prefeitura de Ribeirão Preto? Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas e todos. Mauro da Silva Inácio nada mais é que um homem simples que vem do interior, né? Sou de Bebedouro, na verdade, distrito de Bebedouro, uma cidade a 100 quilômetros daqui. Eu iniciei a minha vida política muito cedo. Vocês, como jovens, sabem disso. A gente tem uma atividade política muito forte nas escolas, desde lá do ensino fundamental, já com grêmios estudantis. Fui trabalhador rural por muito tempo, até meus 22 anos, ou seja, comecei a trabalhar muito cedo, 12 anos. Nesse período todo que trabalhei na lavoura de laranja, eu tive já uma formação, um acompanhamento com a vida sindical, né? Então, fazendo esse paralelo, a vida sindical com a vida também estudantil, através dos grêmios, essas atividades que a gente tinha no dia a dia, é que eu fui tendo uma formação política com uma influência muito forte na época, que vem com o advento do crescimento político da esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que era uma referência na época, que me fez, então, a uma formação política no campo sindical mais combativo. Pois bem, de Bebedouro eu venho para Ribeirão Preto, chegando aqui em 1992, fui fazer faculdade de História, numa faculdade, na particular, na verdade, em Ribeirão Preto, né? E também trabalhando no período noturno como vigilante patrimonial, onde continuo a minha atividade sindical até me formar em 1995, a professor de História. Em 96 eu já ingressei no Estado como professor titular de cargo, através de concurso público, onde iniciei a minha vida sindical a partir dali, sendo até hoje dirigente sindical, diretor da APOESP, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Paralelamente ali, construindo várias atividades políticas. Fui candidato a prefeito na cidade de Ribeirão Preto no ano de 2008. No ano de 2010, eu fui candidato a deputado estadual. 2012, também candidato a prefeito. Nenhuma das 3 candidaturas tive sucesso. Em 2016, então, eu estava num processo transitório, saindo de um partido no qual eu militava, que era o PSTU, né? Um processo transitório para o PSOL. Hoje, então, no PSOL, a gente está na primeira candidatura, onde nós estamos com esse projeto de fazer tivemos uma candidatura junto com a Mayra Ribeiro, que é uma PCD, né, uma pessoa com deficiência. Nós, então, construímos um programa combativo, um programa anticapitalista, um programa de esquerda, um programa com o principal mote
programa do Ribeirão para a Maioria, onde nós temos como objetivo fazer o debate com aqueles que nós entendemos que são os mais explorados, os mais excluídos, a população vulnerável, aquela população que mais precisa, mais carente, e fazer um diálogo com essa população no sentido de reverter a ordem, porque no nosso entendimento, uma cidade conservadora, com uma elite extremamente conservadora, de um atraso político que foi surrada pelas administrações anteriores. Todos os governos que passaram aqui, inclusive governos de esquerda, acabaram com a nossa cidade. Então, nós entendemos que hoje existe uma divisão errada do patrimônio, do dinheiro, do bolo. A gente entende que a maioria hoje não tem nem condições hoje de sobrevivência, praticamente uma parte da cidade, enquanto uma minoria muito pequena da cidade se aproveita de toda a fortuna que tem essa cidade. Uma cidade rica, tá, com uma grande parte da população muito pobre. Então, é com esse objetivo, esse é o nosso objetivo, dialogar com essa população, construir uma cidade para a maioria, ser prefeito do povo, com a família, ser prefeito com a população, com o povo no poder. Oferecer ao povo direito de voz, direito a ter uma participação. Isso que é nosso objetivo. Voz e vez. O nosso povo preto da periferia, nós queremos participação popular nos nossos governos. Isso é o PSOL, esse é o Mauro Inácio. Tá certo, senhor candidato, muito obrigado pela resposta. Agora eu passo a palavra ao nosso próximo entrevistador, Natan Valente. Natan? Olá, candidato. Uma honra lhe receber aqui para favorecermos a discussão a favor da democracia. Candidato, minha pergunta é direta e pontual. O senhor já tentou se candidatar para prefeito em Ribeirão Preto em 2008 e 2012, mas nas ambas tentativas não houve sucesso. Cerca de 1% da população votou no senhor nos dois eventos. O que nesse ano é diferente, além do partido, que fará a diferença, fazendo assim com que o senhor fosse eleito? Natan e os demais, para mim, o objetivo, conforme eu disse no bloco anterior, é dialogar com a classe trabalhadora. Nós temos um programa de esquerda, um programa anticapitalista, um programa antirracista, certo? Quando você trata da questão de números de voto, nem sempre reflete a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um programa, vocês têm acesso, um programa extremamente elaborado, onde tivemos a participação de várias plenárias. Ele foi amplamente debatido com todos os movimentos, profissionais, intelectuais. Então, tem consistência. Mas, para vocês entenderem, eu tenho 19 segundos, enquanto qualquer candidato do outro bloco que nós chamamos de direita, né, tem 3 minutos e 20. Tá? Eu tive 10.400 de repasse eleitoral. O candidato que está na frente, hoje, nas pesquisas, ele teve 1.600.000. Existe uma diferença de R$10.400 para 1.600.000. Eu tenho além dos 19 segundos, a dificuldade de colocar os programas no ar é muito grande. Veja bem vocês, para eu colocar um programa, qualquer inserção hoje na TV Globo, por exemplo, eu tenho que pagar R$60 cada inserção, tá certo? Imagina você colocar, no caso, 96 inserções, não daria o dinheiro que eu ganhei ou que veio repassado para fazer a eleição. São exemplos, Agora você fala, e a parte política do negócio? É lento o processo de conscientização da classe trabalhadora, até mesmo porque o sistema capitalista não te oferece oportunidade para isso. Então, enquanto nós tentamos, de uma forma ou de outra, com pouco tempo que temos, dialogar com a população, existe um outro lado que enche as nossas escolas, que enche a sociedade, principalmente através das mídias, de políticas muito mais fáceis, muito mais favoráveis. Existe também hoje um preconceito muito grande às nossas políticas, por ser política de esquerda, tá? Principalmente no último momento, nos últimos 2 anos, com a chegada do fascismo no Brasil.
né, do governo Bolsonaro. Né? O Brasil foi tomado por uma política fascista, autoritária, negativista, né, que impede com que a gente dialogue. E você fala, mas em 2008 e 2012 não tinha isso? O sistema capitalista ele nunca deixou de ter os seus avanços. Naquele momento, aquela conjuntura política que nós vivíamos, ainda estava numa facilidade maior que agora. Então, 1% da sociedade que me ouvia, 1% que me ouviu em 12, os 3% que estão me ouvindo hoje, eu acredito que daqui 4 anos dobra, daqui 8 anos dobra, porque o nosso projeto não é pura e simplesmente levar o Mauro Inácio ao poder. O projeto nosso é levar um programa da classe trabalhadora, é levar o povo ao poder. E levar o povo ao poder, a conscientização da massa tem que estar muito mais abrangente. Ou seja, eu tenho que chegar com as minhas políticas à massa. Porque quando o trabalhador chegar ao poder, aí sim nós vamos ter liberdade, aí sim nós vamos ter o direito de viver, assim nós vamos ter uma sociedade naquilo que nós sonhamos. Uma sociedade livre, independente, uma sociedade sem exploração, onde o negro, onde o LGBTQI+, pode falar, onde as mulheres terão seus direitos, onde as crianças terão seu direito, onde você vai ver um mundo sem exploração, onde você pode viver uma sociedade igualitária, com equidade e liberdade. O programa de esquerda, ele é um programa completo, por isso das dificuldades de nós avançarmos. Os números de pesquisas, ele só favorece o sistema de capital. Ele só favorece aqueles que estão no poder. O poder econômico dirige o poder político dirige o poder econômico. Por isso que as dificuldades que nós temos hoje de fazer o nosso debate político. Porém, 1% de 2008, 1% de 2012, eu tenho certeza que vai multiplicar. A partir de agora, o PSOL, ele tornou-se uma alternativa. Está tendo um crescimento. Veja vocês, bolos, veja vocês, o PSOL no país todo. Vem um crescimento, porque a esperança, como diz meu amigo Boulos, a esperança está vencendo o ódio. E essa é a minha intenção, esse é meu trabalho. Um dia a esperança vence o ódio nessa cidade e no mundo todo, pelo socialismo. Tá certo, senhor candidato. Mais uma vez, muito obrigado pela resposta. Agora passo a palavra ao nosso terceiro entrevistador, Guilherme Teles. Guilherme. Boa noite, candidato. De novo, que honra tê-lo aqui conosco. O senhor está me ouvindo bem? Obrigado. Estou te ouvindo bem. Vamos lá. Um dos seus projetos para o município, que consta no plano de governo, é a implantação de um rodízio de automóveis particulares. Eu sei que o senhor está munido das melhores intenções, mas vários estudos apontam a ineficácia dessa prática. Como repercutiu a Folha de São Paulo, o rodízio, que há quase 2 décadas é presente na capital do estado, teve, abre aspas, efeito quase nulo sobre o ar. E podemos também pegar exemplos de fora do país, não ficar só restrito até aqui. O paper acadêmico, que fazendo uma tradução literal, seria os efeitos da restrição aos automóveis na qualidade do ar na cidade do Novo México, de Lucas Davis, da Universidade do Michigan, que promoveu um estudo detalhado dos 19 anos de rodízio na cidade do México, chegou à mesma conclusão. Não há impactos positivos no quesito mobilidade urbana ou ambiental. Posto isso, eu gostaria de saber por que o senhor quer fazer um projeto que a ciência comprovou ser ineficaz? E se conseguir, dentro desses 5 minutos, nos diga, em linhas gerais, quais são seus outros projetos para o transporte da cidade? Pois bem, todo o argumento técnico que você fez aí para a gente discutir o transporte e mobilidade urbana da cidade. Nós temos um dos projetos mais ousados que eu posso dizer no nosso programa, é sim o programa de transporte, tá? Nós temos como objetivo, em Ribeirão Preto, e vocês, como jovens, sabem bem disso, que é uma matéria extremamente importante. Porque o transporte público, ele é um direito. Então, ele não pode ser comercializado. Ele é um direito da população. Nós temos como objetivo em Ribeirão Preto, caso chegarmos à prefeitura, a primeira coisa é questionarmos a forma de transporte de Ribeirão Preto. Qual que é a nossa proposta principal? Municipalizar. Por que municipalizar? Porque nós temos uma política clara contra a terceirização, contra a privatização. E nós entendemos que todas as políticas
contrária a isso não vai favorecer em nada. O que nós precisamos, ao chegar ao governo, rever todos os contratos com a PowerBan, que essa empresa é uma das empresas, a maior máfia que existe dentro dessa cidade, tá? É uma empresa que sempre foi financiadora dos principais governos, inclusive da prefeita ex-presidiária, do prefeito atual. Então nós entendemos que transporte ele tem que ser municipalizado, ele tem que ser organizado pelo município para poder oferecer à população transporte muito mais barato, dentro de condições da pessoa pagar, tá? E a partir daí discutir toda a malha. Corredores de ônibus sérios. Nós temos que discutir a troca de frotas de uma forma que trabalhe mais também a questão do meio ambiente. Nós temos que rediscutir todo o projeto, inclusive essa questão que você me coloca do rodízio, é uma proposta extremamente paliativa, como você já mesmo disse. Isso não vai resolver o problema. Nós temos que discutir monotrilho. Nós podemos até discutir coisas mais avançadas, como, por exemplo, o metrô. O problema é que isso fica travado na mão da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada ela tem como objetivo colocar cada vez mais automóvel, né? Poluindo, e não tem nenhuma política contrária discutindo, por exemplo, o meio ambiente. Então, quando a gente coloca essas políticas paliativas, obviamente, isso é um processo de avanço. Não que não tenha não um resultado imediato, tá? Mas isso, para iniciar todo um processo de mudança, é uma das nossas propostas. Veja bem, com a municipalização, nós podemos rediscutir, inclusive, emprego, a volta dos ônibus, dos cobradores de ônibus, por exemplo. Nós podemos rediscutir o leve-trás, por exemplo, da saúde, que também é um problema de transporte. Nós podemos discutir transporte gratuito para os desempregados, transporte gratuito para quem não pode pagar, para as pessoas com idade avançada. Nós podemos rever toda a política de transporte da cidade. E cada vez mais colocar e incentivar a política do ônibus coletivo, a política de transporte coletivo em massa. E cada vez mais a gente, então, aliviando o trânsito, aliviando as ruas e discutir um projeto também de ciclovias, inclusive o nosso projeto, que vocês leram, é de ciclovias que tornem toda a cidade, tornar viável essa política. Tá? Então, para nós, o transporte, ele é um direito e vai ser discutido com muito carinho, porque o objetivo, cada vez mais, é guardar isso, segurar isso na mão da iniciativa privada, das grandes empresas, que não facilita em nada, pelo contrário, tornando um transporte ineficaz, um transporte extremamente poluente e caro, muito caro. Então, o trabalhador hoje, ele tem que ter políticas para ter um transporte de qualidade, gratuito naquele que for possível, tá? E eficaz, porque é um direito, e os direitos serão garantidos. Então, em relação à sua pergunta, isso é uma medida paliativa, urgente, tá? Que virá com muitas outras medidas. Mas nós entendemos que qualquer uma política a ser aplicada no transporte urbano de Ribeirão Preto tem que passar pelo processo, tá? Pelo fim da privatização e a municipalização. Muito obrigado, candidato. Tá certo, senhor candidato. Eu passo agora a palavra ao nosso quarto entrevistador, Lucas Ferreira. Lucas. Boa noite, candidato. Vou mais uma vez, assim como fiz com todos os candidatos que compareceram à entrevista até hoje, agradecer por estar aqui, por transparecer as suas ideias por meio do Grêmio da nossa escola FAAP. Candidato, na parte referente à saúde, o seu plano de governo ressalta bastante como o SUS é um patrimônio da população e também de como o mesmo é muito valioso, na sua forma atual, obviamente. Tendo em vista isso, em uma possível eleição sua, o que a população de Ribeirão Preto pode esperar sobre a posição sua e do seu mandato de forma geral
em relação ao que recentemente foi muito pautado como um desejo do governo federal de associar mais o SUS à iniciativa privada e, inclusive, talvez, a integrá-la. Muito obrigado, candidato. Bom, segundo ponto muito importante do meu programa, que fico feliz por essa pergunta. Inclusive, eu ficava preocupado aqui comigo, né, falando com meus assessores, o que será que esses meninos querem saber de um candidato que tem um programa tão combativo, tão de esquerda, assim, né? Porque o perfil da escola no qual vocês, né? Ela tem um perfil um pouco, assim, na minha concepção, diferente, né? Com a galera com uma condição de trabalho, uma condição de vida talvez um pouco diferente daquilo que a gente, pelo menos, imagina. Mas a questão de saúde, SUS, o SUS público, ele tem que ser universal para todos, né? E nós defendemos o SUS como um patrimônio da população. Mas, pegando na questão bolsonarista, o Bolsonaro, assim como todo o seu governo, é um bando de bolsal, um bando de incompetentes que quer destruir tudo que é público, inclusive o SUS. Essa proposta do Bolsonaro chega a ser bizarra, né? Chega a ser para rir de um negócio desse. Tanto é que revogou imediatamente por conta de toda a manifestação que ocorreu. Entendeu? Defender o SUS hoje, universal, para todos, é uma obrigação de qualquer brasileiro. Como vocês sabem, o único país do mundo, acima de 200 milhões de habitantes, que tem saúde pública gratuita oferecido é o Brasil, nenhum outro tem. Então isso aqui é um patrimônio. Tá? Mas trazendo para o plano de saúde de Ribeirão Preto, não só garantir o SUS, nós temos como objetivo em Ribeirão Preto oferecer uma saúde totalmente pública, gratuita, com trabalho de servidores públicos contratados. Pois bem, nós fazemos debates em Ribeirão Preto, nós precisamos combater com muitas garras a questão também das terceirizações. Nós entendemos que Ribeirão Preto, as terceirizações, principalmente hoje, nos últimos períodos, no que se refere à questão da saúde familiar, por exemplo, que o Nogueira quase que privatizou na totalidade, isso é um prejuízo muito grande para a população. Então, nós precisamos, primeiro, acabar com as privatizações, com as terceirizações dentro da saúde, para poder oferecer uma saúde melhor. Tá? Oferecer postos de saúde em todas os principais bairros de Ribeirão Preto, que é muito carente. Oferecer remédio gratuito para essa população. Oferecer o leve-trás para aquelas pessoas que têm qualquer tipo de pessoa com deficiência, que tem a dificuldade de ter um posto de saúde, garantir transporte gratuito. Nós temos como objetivo principal dar assistência social naqueles postos de saúde onde as pessoas vão lá para tratamento e acompanhamento, contratação de médicos, principalmente para essa questão da saúde mental, que é urgente, a saúde mental infantil, que é urgente, oferecer saúde, porque saúde é vida, e nós temos como objetivo do nosso governo a saúde como em primeiro lugar. Eu acho que não tem como uma cidade se desenvolver se ela não tiver um projeto de saúde qualificado. E quero colocar aqui para vocês o processo agora da Covid. Nós tivemos um momento muito difícil, vivemos um momento muito difícil na nossa cidade. Foram quase 740 milhões que vieram para a saúde, parte desse dinheiro foi para o ralo. Por exemplo, o prefeito comprando ambulante de 250, 300 mil reais, jogando o nosso dinheiro para o ralo. Então, o dinheiro da saúde é complicado. Outro ponto, parte do dinheiro que veio para a Covid foi para a mão dos hospitais particulares, onde esses leitos poderiam ter sido, todos eles, tomado propriedade pela prefeitura para distribuir para aqueles casos mais necessários da Covid, e tornaria isso muito mais barato. Mas o prefeito resolveu, então, pegar esse dinheiro, oferecer para esses hospitais e deixando a população em situação muito grave. Eu entendo que muitas das pouco mais de 800 vidas de Ribeirão Preto
poderiam ter sido evitadas. As mais de 165 mil vidas hoje no Brasil, mortes perdidas, poderiam ter sido evitadas. Ou seja, eu classifico o governo como culpado pelas mortes pela Covid, tanto federal quanto municipal. Grato, candidato. Obrigado, senhor Mauro. Obrigado, senhor candidato. Agora passo a palavra ao nosso último entrevistador, com a última pergunta dele, Zé Eduardo. Muito obrigado, Marqueto. Muito obrigado, candidato, por ter comparecido. Candidato, eu tenho duas perguntas que você pode administrar do jeito que você quiser o tempo delas. Uma é relacionada a problemas ambientais, como o senhor mesmo deve saber. Nós temos problemas ambientais relacionados tanto a queimado ao redor da cidade e até em certas áreas no interior. E nós temos também sérios problemas de enchente relacionados a esgoto e a buracos em toda a cidade. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta seria, o senhor diz ser anticapitalista, certo? Certo? Eu gostaria de entender um pouco melhor o que seria isso e como você gostaria de implantar isso numa cidade como Ribeirão Preto. Bom, vamos lá. O programa, quando a gente fala um programa anticapitalista, é um programa anti-contra. Eu sou, vamos ficar mais claro, para ficar mais claro, ó. Eu sou um comunista, socialista, trotskista, certo? Tudo isso é combate ao capitalismo. Eu entendo que o capitalismo é hoje um sistema que ainda precisa ser combatido. Porque eu entendo que o problema da humanidade ainda é um problema do capital. Então nós temos um programa para combater o capitalismo, entre eles participar do processo eleitoral. Para mim, o que eu quero fazer na minha vida é a revolução socialista. Tá? Vamos bem no almanaque, é isso que eu quero. Para passar por esse processo, para chegar à minha estratégia final, eu tenho que ter as táticas. Uma das táticas que nós usamos são as eleições. Então eu estou aqui para avançar o programa, justamente para atender lá a primeira pergunta feita. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Debatendo um programa anticapitalista, um programa socialista, tá? Rumo a um projeto muito mais audacioso e que possa libertar a sociedade de todas as mazelas do sistema do capital. Tá? Então, para ser assim, bem no almanaque. Isso parece ser uma coisa do outro mundo, mas não é. Então, ainda tem uma resistência. Eu sou desses resistentes que ainda continuo lutando para mudar o mundo, para fazer com que as pessoas, no meu entendimento, tenham uma vida melhor. Tá? E o sistema capitalista, pegando já a questão do meio ambiente, que é o debate que nós fazemos hoje num programa ecossocialista, nós entendemos que o debate que nós temos que fazer do meio ambiente hoje está diretamente ligado ao sistema de capital. Tá? Se você for analisar hoje, quais os problemas que nós temos no meio ambiente? Tudo está ligado ao capital, à exploração das grandes indústrias, à exploração de todo o nosso território, de todo o nosso meio ambiente, para faturar, para enriquecer. Veja bem, aqui em Ribeirão Preto, como a gente fala da situação da água, por exemplo. Nós temos o Aquífero Guarani, que já não é mais a maior bacia, a segunda maior, se dá da exploração tamanha da nossa água, que está por ser vendida. Está por ser vendida. Vender água é vender a vida. Água é vida. Então, por aí a gente começa a debater como que nós temos que fazer para combater com isso, só com um programa anticapitalista. Por exemplo, em Ribeirão Preto, nós temos a DAERP, que é uma empresa pública, né? Uma empresa, nós defendemos que é 100% público, porque vender o DAERP é vender água. Privatizar o DAERP hoje é um prejuízo muito grande para Ribeirão Preto, que, por exemplo, uma cidade como essa, tem vários bairros, né? As famílias com vários bairros hoje, 7 bairros de Ribeirão Preto, falta água todos os dias. Como assim? Você está em cima da maior bacia do mundo, que é o Aquífero Guarani, de água potável no mundo, falta água. Falta água porque o sucateamento que hoje existe dentro do DAERP pelas terceirizações está levando ao desperdício de quase 60% da água potável que nós possuímos jogada fora.
E isso faz o quê? Encarece cada vez mais. E aí nós podemos discutir uma série de outras coisas, a questão de enchente. As enchentes de Ribeirão Preto é um problema grave de séculos, que não vai se resolver da maneira em que está sendo tomado medidas paliativas. Há de ter um projeto muito mais avançado para dar conta dessa política. Então, para o meio ambiente, nós temos uma política também anticapitalista, para a saúde anticapitalista, para a educação anticapitalista. O nosso projeto, ele é anticapitalista. Por quê? Conforme eu disse no começo, nós temos um projeto aqui, inclusive, de combate às opressões. O que é as opressões? Que nada mais é o capital se utilizando dos seus artifícios para poder excluir, para poder matar, para poder, enfim, destruir com toda a humanidade. Então, o nosso objetivo é isso. Quando se fala de um projeto anticapitalista, nós estamos dizendo que nós queremos mudar a ordem das coisas, seja ela em qual setor for. Nós precisamos mudar o mundo. E para a cidade, fala, para Ribeirão Preto, inicia por aqui, tem que iniciar um dia por algum lugar. Tá certo, então agora chegamos ao fim das perguntas. E agora o senhor vai ter 3 minutos para suas considerações finais. Aí o senhor fala seu nome no final e seu número, para a galera gravar. Ok. Eu primeiro agradeço o convite de vocês, né, e parabenizo por essa iniciativa. Eu acho importante essa participação. São 23 minutos para eu colocar a minha política, né? Coisa que eu não tive. Os 23 minutos, talvez, se eu pegar durante o período inteiro da eleição, eu não tive. E perguntas abertas, assim como vocês estão fazendo. Eu acho que isso é extremamente importante para a democracia, fazer com que todos possam falar, né, e dar oportunidade para todos ouvirem. Então, quando a gente debate o nosso programa, um programa anticapitalista, um programa socialista, um programa que nós entendemos que ele é um programa revolucionário, é justamente para chegar até as pessoas refletirem que há necessidade de mudar, que é preciso mudar. Nós temos como objetivo em Ribeirão Preto implementar uma política, conforme eu já disse, contra as terceirizações, na saúde, na educação, no transporte, pelo fim de qualquer privatização. O nosso objetivo aqui é governar com os conselhos populares. O que são os conselhos populares, galera? É trazer a população para o governo. Toda a população, através dos movimentos, todos eles terão seus representantes que vão debater com a prefeitura, principalmente os orçamentos. Para onde vai o orçamento? Para onde vai o gasto? O que é mais necessário? Gastar onde? Qual é o projeto mais viável? É governar com o povo. Nós não podemos fazer da cidade um balcão de negócio, como é feito hoje, com a especulação imobiliária, pegar o dinheiro público e dividir para os grandes empresários. Precisamos fazer com que os bancos paguem o ISS, paguem os seus impostos que não pagam, fazer com que as grandes empresas paguem os seus impostos, para que tenham dinheiro para gastar e investimento, e principalmente com políticas públicas. O que falta para Ribeirão Preto é um governo de esquerda, um governo que tenha capacidade de governar com o povo, oferecendo uma renda básica, uma renda solidária, que é o nosso projeto, de R$300 para 15 mil famílias para intermediar no processo da Covid, fomentar o Banco do Povo Municipal para oferecer crédito para o microempreendedor, é garantir o sacolão do povo, é garantir políticas públicas e garantir que as pessoas têm o que comer. Tá? Nós somos do PSOL, assim como nós somos aquele partido que quer mudar o mundo e quer mudar a cidade. Por isso, então, agradeço a todos vocês e chamo todos a votar no PSOL. Está na hora de mudar. A esperança vai vencer o ódio nesse país. Vote PSOL para prefeito, vote PSOL para vereador. Qual é o número, candidato? Meu número, o PSOL é número 50. PSOL 50 para prefeito, PSOL 50 para vereador. Obrigado pela oportunidade.